Fala galerinha! Nessa videoaula de hoje nós vamos finalizar nosso assunto sobre aminoácidos e proteínas. Na verdade não finalizar, mas assim o tema proposto então para essas aulas, então a gente vai terminar aqui então com essa videoaula, ok? Bom, vamos falar então nesse momento um pouco mais específico sobre os polímeros de aminoácidos, que são as proteínas. Esses polímeros de aminoácidos eles são formados pela polimerização desses aminoácidos, onde a gente tem aqui uma formação de uma ligação covalente, onde a gente tem a perda de uma molécula de água, certo? Então a gente tem aqui que, olha, a formação do que a gente chama de ligação peptídica. Essa ligação peptídica, então, é uma reação de condensação e a reação inversa dessa formação dessa ligação é uma reação de hidrólise, certo? Então, para eu quebrar essa ligação aqui, eu teria que fornecer uma molécula de água. Para formar essa ligação aqui, a gente tem a perda de uma molécula de água, ok? Bom, pessoal, nessa figura aqui, a gente apresenta aqui então um pentapeptídeo. O que seriam os oligopeptídeos? Oligopeptídeos são aqueles polímeros que têm ali alguns poucos resíduos de aminoácidos. Então, nesse exemplo aqui dessa figura, a gente tem a representação aqui de um oligopeptídeo com 5 aminoácidos. O primeiro aqui, que olha, ele é representado pela serina, a glicina, a tirosina, a alanina e a leucina. O que é interessante a gente saber aqui, identificar num oligopeptídeo e também assim numa proteína? A cadeia, ela tem aqui algumas regiões que vão identificar o início e o seu final. O início de uma cadeia polipeptídica ela é identificada pela sua extremidade aminoterminal, ou seja, o resíduo onde aqui o grupamento amino não fez nenhuma ligação peptídica. A outra extremidade aqui, que olha, ela é representada pela região carboxiterminal. Então, quando a gente fala assim, olha, qual o aminoácido está localizado no número 50, o resíduo de número 50? É aquele resíduo que, contado a partir da extremidade aminoterminal, ele representa a adição de 50 aminoácidos após ele, certo? Até ele, perdão. Bom, vamos tentar entender um pouquinho aqui as características químicas dessa ligação peptídica. O que é interessante aqui a gente primeiro ressaltar? Porque, olha, aqui eu tenho representado, então, olha, a ligação peptídica localizada aqui entre dois carbonos alfa. Aquele carbono, então, que teria ligado os 4 grupamentos, os 4 grupos distintos do aminoácido. Então, esses carbono alfas, então, eles são separados por 3 ligações covalentes, certo? Olha, a primeira, a segunda, que é a ligação peptídica, e a terceira, ou seja, 3 ligações covalentes. Uma característica importante é que esses átomos associados então às ligações peptídicas, eles são planares. Ou seja, esse componente aqui, que olha, esse grupo peptídico aqui, ele tem uma conformação planar. Essa geometria plana ela é devida ao compartilhamento parcial de 2 pares de elétrons que tem nesse oxigênio aqui, que é da carbonila, e o nitrogênio da ligação peptídica. Então o que acontece aqui? Que olha, ocorre um deslocamento de elétrons aqui, que vem a partir desse oxigênio aqui, o que vai dar um caráter parcialmente duplo, um caráter de dupla para essa ligação covalente aqui, certo? Então, a princípio, quando a gente olha aqui, que olha essa figurinha aqui, a gente acha que essa ligação aqui, que ela é simples, mas na verdade, por essa propriedade de ressonância eletrônica aqui nessas nuvens eletrônicas aqui, essa ligação peptídica aqui, ela vai ter um caráter de dupla. Como ela tem esse caráter de dupla, ela não gira, certo? O que influencia diretamente no arranjo final dos átomos da proteína, ou seja, a conformação final da proteína, certo? Então essa estrutura aqui, que olha, devido a essa ressonância aqui, ela pode ter então ser representada por 3 estruturas. Essa onde a nuvem eletrônica está totalmente deslocada para o lado do oxigênio, essa daqui onde a nuvem eletrônica está totalmente deslocada para o lado do nitrogênio, ou eu posso representar então onde eu tenho aqui o deslocamento por todas essas ligações aqui, certo? Conferindo então a essa ligação peptídica aqui o caráter de dupla ligação. Bom, a gente pode ver essa estrutura plana
esses planos peptídicos nessa figurinha aqui, que olha, representando aqui então a ligação peptídica aqui, que olha, estão chegando aqui, aqui e aqui, e aqui eu tenho dois aminoácidos ligados um ao outro, certo? Bom, aqui representando então o carbono alfa aqui no meio. Então, como a gente viu aqui anteriormente, essa ligação aqui, ela não gira, ela tem caráter de dupla, certo? Então, como que a gente tem uma conformação para proteínas? Vamos tentar entender isso aqui primeiramente, certo? Essa rotação aqui, então ela é impedida por causa do caráter dupla, e o que pode rotacionar aqui são esses ângulos que a gente chama aqui de ângulos diedros, chamado aqui pelo φ e o ψ, certo? Que refletem então a rotação sobre essas ligações aqui, certo? Vamos tentar entender melhor isso daqui, que olha, eu peguei aqui dois cadernos, duas estruturas planas, estão todo mundo enxergando aqui. Então imagine que cada um desses planos aqui, que olha, é um plano peptídico. E esse plano peptídico, ele se liga aqui, ele se encontra então aqui, olha, o ponto de interseção aqui seria um carbono alfa. Então como que eles se giram? Ele faz isso aqui, ó, os planos peptídicos. Eu tenho a possibilidade de rotação de um dos aminoácidos e de outro aminoácidos. No meio aqui, que olha, onde eu teria a ligação peptídica aqui, eu tenho o plano rígido, certo? Então aqui dentro aqui a ligação não gira. A gente tem a possibilidade de rotação desses dois ângulos diedro aqui, representado então pelo φ e pelo ψ. Ó, φ aqui e o ψ aqui, certo? Que reflete então a rotação sobre cada uma dessas ligações. Bom, a princípio, esses ângulos aqui, pessoal, eles podem ter qualquer valor entre mais 180 e menos 180. Óbvio que algumas dessas combinações elas são proibidas por impedimento estérico. Então esses valores permitidos então, que são possíveis, é possível da gente então evidenciar num gráfico, esse gráfico aqui, esse diagrama de Ramachandran em forma de diagrama. Nesse diagrama aqui, as regiões mais escuras, essas áreas coloridas em azul escuro, elas representam então as conformações que são mais estáveis, certo? Que não tem sobreposição estérica. Portanto, são totalmente permitidas essas regiões aqui mais escuras. As áreas coloridas de azul claro, elas são permitidas, porém com uma estabilidade um pouco menor. E a região branca aqui, que olha, essa combinação de ângulos aqui, onde eu tenho uma região branca, são conformações que não são permitidas. Ficou claro? Bom, pessoal, como a gente pode perceber, existe uma variedade de funções para proteínas. A gente viu já no início da nossa aula, e essas funções elas estão diretamente relacionadas à estrutura tridimensional característica das proteínas. Essa estrutura tridimensional ela é determinada pela ordem em que os aminoácidos eles são dispostos na cadeia peptídica. Essa organização, pessoal, ela pode ser descrita em 4 níveis hierárquicos. A gente pode classificar proteínas, então, as proteínas em 4 níveis. Sendo a estrutura primária de uma proteína a representação da descrição da sequência de aminoácidos. É aquela informação que estava contida lá no DNA. Certo? Então, a sequência de aminoácidos numa proteína, a gente classifica então como estrutura primária. A estrutura secundária, ela refere-se ao arranjo de aminoácidos particularmente estáveis. Ou seja, são padrões estruturais característicos dentro de uma proteína. Em virtude aí do estabelecimento aí de pontes de hidrogênio, envolvendo aí grupamentos amino, grupamentos carbonila. As formas secundárias mais comuns são as hélices, as alfa-hélices e as folhas beta. A gente vai falar um pouquinho delas daqui a pouquinho. Ok? A estrutura terciária, ela já seria o dobramento total de uma proteína, a forma tridimensional final daquela proteína, e a quaternária seria aquela descrição de uma organização espacial de uma proteína que tem 2 ou mais cadeias polipeptídicas. Seria essa associação então de mais de uma cadeia polipeptídica. Vamos começar então falando aqui da estrutura primária, que corresponde à sequência de aminoácidos determinada geneticamente. O que é interessante a gente citar aqui? Que cada tipo de proteína ela possui uma sequência única de aminoácidos. Logo, a gente pode imaginar que essa sequência ela tem um papel fundamental na estrutura da sua função, certo? Proteínas com diferentes funções,
elas sempre possuem sequências distintas. O que é interessante aqui a gente também ponderar? Milhares de doenças elas têm sido relacionadas à produção defeituosa de proteínas. Pode ser ali a mudança de um único aminoácido naquela cadeia peptídica, eu posso ter adicionado, retirado ou mudado aquele aminoácido, ele pode ali causar a perda total daquela função da proteína. Outra vertente dessa comparação, a gente pode falar que algumas proteínas que têm funções semelhantes, elas podem ter aí algumas sequências muito distintas entre espécies diferentes, ou eu posso ter proteínas com funções semelhantes dentro de um organismo, mas que têm aminoácidos distintos, certo? Ou seja, a gente pode concluir que a sequência de aminoácidos, ela não necessariamente ela deve ser fixa para a função de uma proteína. Pode ser que em alguma região daquela proteína, se eu alterar um aminoácido, eu perco a função dela, e eu posso ter regiões que a configuração ela não é fixa. Eu posso ter algumas alterações que eu não vou ter perda da proteína, ok? Desse modo, então, as proteínas elas podem ser polimórficas, possuindo então sequências variáveis, enquanto que a sequência de aminoácidos em algumas regiões elas podem variar sem afetar a função biológica. Ficou claro? Já a estrutura secundária, como a gente já havia falado, é aquele padrão estrutural característico dentro de numa região de uma proteína. Vamos começar falando aqui então das alfa-hélice. A estrutura em alfa-hélice ela corresponde quando um segmento polipeptídico ele se enrola firmemente em torno do seu próprio eixo. A gente tem aqui então interações de pontes de hidrogênio que dentro da mesma cadeia polipeptídica, onde o grupamento amino de um aminoácido aqui, ele vai se interagir com a carbonila paralela aqui dentro da mesma cadeia polipeptídica, certo? Tornando então possível o enrolamento dessa cadeia polipeptídica na forma de hélice, ou seja, voltas em torno de um eixo. O que a gente tem que observar? Uma característica dessa estrutura em alfa-hélice. As cadeias laterais, os radicais aqui, eles vão estar localizados para fora da cadeia, e as proteínas elas vão ter sempre a torção dessa hélice para a direita. De forma geral, cerca de 1/4 de todos os resíduos de uma proteína ela vai ser encontrada na forma de alfa-hélice. Ok? Bom, vale ressaltar que a sequência de aminoácidos ela pode afetar a estabilidade da alfa-hélice, e nem todos os polipeptídeos eles podem formar essa estrutura. Tá? O que a gente tem que ter em mente? Que interações entre as cadeias laterais elas podem estabilizar e desestabilizar a estrutura em alfa-hélice. Se a gente for pensar, por exemplo, numa sequência aí que tem repetições de várias moléculas que tenha carga positiva ou carga negativa, vamos imaginar aí o glutamato. Vamos supor que eu tenho ali vários glutamatos adjacentes. As cargas desses glutamatos vão se repelir, tornando aí a impossibilidade da formação da alfa-hélice, certo? Se eu tiver um aminoácido positivo, arginina, por exemplo, a mesma situação. As cargas adjacentes iguais, elas vão se repelir, impedindo a formação dessa alfa-hélice. Outra estrutura que pode impedir, pode desestabilizar uma alfa-hélice, seriam os volumes das cadeias laterais, certo? Então, se eu tiver aminoácidos volumosos aí, próximos um do outro, a gente também tem a impossibilidade de formação de alfa-hélice. Cabe destacar também que a gente tem aí dois aminoácidos, a prolina e a glicina, que elas vão ter uma flexibilidade diferente dos outros aminoácidos, que também de maneira peculiar, de maneira específica, vão impedir a formação de alfa-hélice. E outro fator que também afeta essa estabilidade seria a identidade dos aminoácidos terminais. Por quê? Se a gente for pensar, a cadeia polipeptídica, ela existe um pequeno polo elétrico em cada ligação peptídica. Deixa eu voltar aqui, quer ver? Numa ligação aqui. Se eu for pensar aqui que olha, no aminoácido em si, eu vou ter uma região que ela é positiva e uma região que ela é negativa, certo? Então aqui eu tenho a formação de polos. E à medida que esses polos, à medida que os aminoácidos eles vão se ligando por ligações peptídicas, a gente tem a formação então no polo de polos magnéticos durante toda
a cadeia polipeptídica. De modo que a extremidade aminoterminal ela vai ter um polo positivo e a extremidade carboxyterminal vai ter um polo negativo. Esses polos, então, eles estão alinhados. E se a gente for imaginar o seguinte, a tendência é que aconteça aqui na região carboxyterminal a presença de aminoácidos com carga positiva para estabilizar esse polo aqui. E o inverso também é verdadeiro. Se a gente for pensar aqui que, olha, a região aminoterminal, que tem carga positiva, prevalece aqui então a presença de aminoácidos com carga negativa para estabilizar essa região aqui. Se a gente inverter essa situação, ou seja, eu adicionar aminoácidos positivos na extremidade que é positiva ou aminoácidos negativos na extremidade que é negativa, a gente tem então aqui a desestabilização dessa estrutura e pedindo então a formação de alfa-hélice. Ficou claro? Bom, já uma conformação mais estendida da cadeia polipeptídica é observada então nas folhas betas, certo? Essa conformação estendida na forma aqui de zigue-zague, então, ela vai ter a possibilidade então que as cadeias laterais elas vão estar sendo projetadas para cima e para baixo nessa região. Aqui a gente não tem a formação de hélice, ela é mais estendida. Essas folhas elas podem se interagir, ou seja, uma sequência de peptídeos aqui que, olha, podem se interagir com outras sequências de peptídeos, outra folha beta aqui, formando então as folhas betas que podem ser tanto paralelas quanto antiparalelas. As cadeias que são paralelas, elas têm o mesmo sentido dos aminoácidos, certo? Nessa representação aqui, eu tenho uma interação que ela é antiparalela. Será uma folha antiparalela, ou seja, eu tenho um sentido primeiro, depois esse sentido inverte e assim sucessivamente. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho a representação de uma folha paralela, ou seja, a interação dessa cadeia polipeptídica aqui, ela ocorre com uma outra cadeia polipeptídica que tem o mesmo sentido, certo? Essas interações aqui, elas são estabilizadas também por pontes de hidrogênio, perpendiculares a essas cadeias. Estão vendo aqui que, olha, essas pontes de hidrogênio aqui? Então, essas pontes aqui, então, que vão estabilizar essa folha beta, ok? Muito bem. Além dessas duas estruturas secundárias que a gente acabou de ver, as alfa-hélices e as folhas betas, a gente pode também encontrar em proteínas, muitas das vezes encontradas em proteínas globulares, são as voltas betas. O que seriam essas voltas betas? Elas são uma alça ou uma curvatura que acontece aqui quando a gente tem a associação de 4 aminoácidos específicos aqui. Normalmente resíduos de prolina ou glicina são encontrados nessas voltas betas, que nada mais são do que uma estrutura que tem uma volta de 180 graus, envolvendo então sempre 4 aminoácidos, sendo que um deles vai ser ou a glicina ou a prolina, ok? Bom, essas voltas betas, elas são elementos conectores. Se a gente for voltar aqui, que olha, na estrutura de folha beta antiparalela, eu posso ter aqui que, olha, uma volta beta conectando esse peptídeo aqui com esse de baixo, certo? Esses segmentos aqui, ok? Bom, 2 ou mais elementos da estrutura secundária numa proteína, eles podem dar origem ao que a gente chama de motivos. Eles são também chamados de estruturas supersecundárias numa proteína. Seria associação então de alguns padrões característicos. Eu posso ter aqui a associação de uma alfa-hélice com 2 folhas betas. Eu posso ter aqui várias folhas betas associando aqui, olha, na forma de um barril, essa estrutura aqui, olha, chamada de barril beta. E o que promove essas interações, a formação desses motivos? São nada mais, nada menos que as interações entre as cadeias laterais que a gente tem dentro do polipeptídeo. Eu posso ter interações iônicas, eu tenho aqui, que olha, representado aqui, que olha, uma interação iônica, que é uma interação forte. Eu posso ter simplesmente aqui uma interação polar, eu posso ter aqui uma ponte de hidrogênio, eu posso ter interações hidrofóbicas, forçadas aqui então pela água, ou localizada aqui fora dessa proteína, se interagindo aqui então com resíduos hidrofílicos. Essas interações aqui forçam então
os resíduos hidrofóbicos a se interagirem. Aqui não tem representado, mas as pontes de sulfeto também contribuem muito para a interação, para a estabilização de uma proteína, que é a ligação entre dois resíduos de cisteína, que a gente viu lá naquela primeira aula, certo? Essa ponte de sulfeto, elas são raras em proteínas intracelulares, mas elas ocorrem de maneira muito abundante em proteínas extracelulares, como insulina, colágeno. Bom, já a estrutura terciária, como a gente já havia falado, ela descreve a conformação completa de toda a cadeia polipeptídica. E quando a proteína ela apresenta duas ou mais cadeias polipeptídicas, o arranjo final então ele é chamado de estrutura quaternária. Bom, pessoal, essa estrutura, tanto a estrutura terciária quanto a quaternária, ela é feita, ela é advinda de um arranjo espacial então, de átomos em uma proteína que a gente chama de conformação. Apenas poucas conformações predominam em condições biológicas, normalmente aquelas que são termodinamicamente mais estáveis. A gente vai chamar então essa conformação de proteínas nativas, certo? É aquela conformação que a proteína ela é funcional, estabilizada então por aquelas ligações, aquelas interações que a gente acabou de discutir. Bom, pessoal, considerando esses níveis mais altos de estrutura de uma proteína, é conveniente a gente classificar então essas macromoléculas em dois grandes grupos. As proteínas fibrosas, que são uma forma mais alongada, geralmente insolúveis. Elas são basicamente de papel estrutural, como o colágeno, presente em tendões, cartilagens, a queratina, presente nas unhas, no cabelo, a fibrinoína da seda, do bicho da seda, também é uma proteína estrutural, certo? São proteínas fibrosas, apresentam aí cadeias polipeptídicas longas, como se fosse uma estrutura secundária que se repete. Já um outro tipo de proteína, que a gente vai encontrar aí agora com várias funções dentro de um organismo, são as proteínas globulares. Elas possuem cadeias polipeptídicas esféricas, onde ocorre um enovelamento desses segmentos e de cadeias polipeptídicas distintas sobre si e com vários padrões característicos. Dessa forma, a gente tem aqui uma possibilidade de diversidade estrutural muito grande. Ou seja, a gente pode citar a diversidade estrutural das proteínas em diversos pontos, como a possibilidade de formar enzimas, ou seja, aquela proteína que acelera a velocidade de reações dentro de uma célula, proteínas de transporte, proteínas motoras, proteínas regulatórias, alguns hormônios, imunoglobulinas, dentre várias outras. Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui então essa etapa da nossa videoaula. Qualquer dúvida vocês podem postar lá no Siga, que eu respondo para vocês. Se vocês não têm acesso aí como meus alunos matriculados, podem aí deixar o seu comentário aí que eu vou responder o mais breve possível. Ok? Grande abraço para todos vocês.